Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto. Já estamos aí quase no Natal novamente. Dia 2 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. Eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, depois de ter saciado a fome daquela multidão, Jesus se recolheu em oração, a sós. Cada vez que nós fazemos uma caridade, cada vez que nós fazemos o bem a alguém, cada vez que deixamos Deus agir através de nós, a nossa atitude seguinte deve ser a de recolhimento e de oração. Recolhimento e adoração, recolhimento e oração em ação de graças por aquilo que Deus pode fazer através de nós. É preciso ficar muito claro, não somos nós quem fazemos, é Deus quem através de nós faz. Nós somos apenas servos inúteis. Nós oferecemos a Deus a nossa vida e ao Senhor quem age. Jesus foi rezar e mandou que os discípulos atravessassem o mar, fossem para Genezaré, que depois ele os alcançaria. E nós vemos que pelas 3 da madrugada Jesus vem caminhando sobre as águas. E veja o espanto dos discípulos. Nossa, é um fantasma. Eu fico impressionado, meus irmãos e minhas irmãs, com a falta de fé dos discípulos. Por quê? Eles tinham visto Jesus transformar 5 pães e 2 peixes em comida suficiente para uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Se Jesus foi capaz de multiplicar o pão para 5.000 homens, Jesus não seria também capaz de caminhar sobre as águas? Vejam, se eu creio que Jesus me abençoa, me dá a graça de um emprego, de uma família, da saúde, eu não posso crer também que o Senhor, no momento da dificuldade, vai estar comigo? Que o Senhor vai me tomar pela mão e vai me segurar? Pedro pediu: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro foi. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro estava indo ao encontro de Jesus, mas quando sentiu o vento, começou a afundar. Quantas vezes nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida, o milagre do Senhor, o poder do nosso Salvador? Nós caminhamos de cabeça erguida em direção a Ele, mas diante de alguma dificuldade da vida, a nossa fé esmorece, nós começamos a afundar, deixamos de ir à igreja, deixamos de rezar, e aos poucos a nossa vida vai terminando. Ora, por quê? Se eu já tive a constatação do poder de Deus na minha vida, por que duvidar que o Senhor estará comigo na provação também? O Senhor não me abandona, sou eu quem abandona o Senhor. O Senhor não me deixa afogar. Sou eu que não estendo a minha mão para que o Senhor me puxe. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3,
Jesus é muito claro: eis que estou à porta e bato, se deixares, eu entrarei e cearei contigo. Jesus quer fazer com que eu caminhe sobre as águas dessa vida. Jesus quer me resgatar do pecado. Jesus quer fazer nova todas as coisas. Mas eu preciso deixar o Senhor entrar na minha vida e fazer novas todas as coisas. Então hoje, nesse dia, eu quero te convidar, você que está indo para o trabalho, você que já está iniciando as suas atividades em casa, você que vai para o colégio, para a faculdade, eu quero te convidar a confiar que Jesus vai te guiar até aquilo ou aquele lugar onde você deverá ir, aquela atividade que você tem que realizar, a confiar que Jesus vai te livrar do perigo do mal, a confiar que Jesus vai fazer a graça chegar ao seu coração para que você tenha discernimento nas decisões que tem que tomar, a confiar que o Senhor está ao seu lado e jamais te abandonará. É preciso que você se conscientize de que o fraco nessa relação não é Jesus. O fraco nessa relação é você, sou eu. Somos nós quem abandonamos o Senhor. Somos nós que desmerecemos a sua graça. Somos nós que traímos a sua confiança. E não Ele. Ele tem poder para tudo. Nós é que não somos nada sem Ele e a sua graça. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.